Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Nosso trabalho é esse, ó. Católicos não adoram Maria? Resposta ao padre Paulo Ricardo. Aqui é o doutor Lucas Bonzoli. Então, nosso trabalho é assim: mostrar a malícia, a tática e o ódio dos inimigos da igreja. Olha só, vamos lá, né? Lucas Bonzoli tem centenas de vídeos perseguindo a igreja. Oi, gente, aqui é o Lucas. Em primeiro lugar, Feliz Natal a todos vocês. E para comemorar, nada melhor do que refutar o padre Paulo Ricardo, né? Não tem nada melhor do que isso. Vamos ver aqui um vídeo onde ele tenta justificar aquilo que os católicos fazem com as imagens, com os santos, aquela famosa diferenciação entre adoração e veneração, latria e idolia. Vamos ver se isso procede realmente. Vamos comparar com aquilo que a igreja oficialmente afirmava no passado, com aquilo que os santos e doutores da igreja escreveram, e vamos ver se tem base aquilo que o padre vai falar aqui. Vamos lá. Existe a devoção e o culto dado a Deus. Bom, o culto dado a Deus é o culto de latria. Nós devemos adorar a Deus, porque Deus é Deus. Pois bem, aqui temos então latria, o culto a Deus, e a veneração, ou seja, o culto de dulia. A veneração que nós temos pelos santos. Certo, aqui é a diferenciação clássica que eles fazem entre dulia, que é o culto para os santos, e latria, que é o culto a Deus. Daqui a pouco ele vai falar do culto de hiperdulia a Maria. Mas vamos ver aqui se a Bíblia realmente vai dar respaldo a essa diferenciação. Será que a Bíblia permite fazer culto de dulia aos santos, às imagens, e só o culto de latria que a gente deve dar a Deus? Vamos ver. 1 Samuel 7, 3 e 4 vai dizer o seguinte: E Samuel disse a todos... 1 Samuel 7. Vou abrir aqui. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui. Eu gosto de repetir muitos vídeos, né? 1 Samuel 7, 3 e 4. Certo? Vamos ver aqui a visão do doutor para negar a veneração às imagens. Sim, José 7,6, ele adorava Deus através dos ornamentos sagrados. E qual era o ornamento sagrado que aproximava e levava o povo a Deus? As imagens via sacra. E, adoração somente a Deus. E veneração às imagens via sacra. Salmo 95,9, adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados, que não é a imagem de outro Deus. Certo? Mas vamos entender aqui a visão do doutor, né? É assim que eles gostam de ser chamados. Doutores. Até o vídeo já saiu, mas vamos aqui, ó. Nação de Israel. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos balins, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Bom, um católico que lê esse texto aqui vai pensar, bom, isso aqui está claramente falando. Então, é simples. Para a gente entender, cada versículo que eles distorcem, a gente tem que refutar. Ele está falando do quê, ó? 1 Samuel 7, 3. Samuel falou, vou arriscar aqui. Olha, você entende, ó. Olha como eles usam a malícia, ó. Samuel falou ao todo o povo de Israel, dizendo: se voltares de todo o vosso coração para o Senhor, tirai do meio de vós deuses. Não está falando das imagens via sacra. O profeta Samuel está falando para eles voltar para o Senhor, deixar esses deuses, essas imundícias, esses ídolos e etc. Eles querem encaixar isso aqui com as imagens via sacra, mas o povo já tem uma aliança que aponta, que leva, que remete ele a Deus, a Arca da Aliança, uma imagem via sacra, que tem 2 querubins, certo? Tirando do meio de vós os deuses estranhos e Astarote, se vos apegardes de todo o vosso coração ao Senhor, e só a ele servirdes, então ele vos livrará das mãos dos filisteus, ó. Os israelitas afastaram-se
habitais as tardes e servindo só ao Senhor, ó. Olha só, voltou para a aliança, deixaram de adorar, Acabou a internet. tá, o ídolo. Mas se você for prestar atenção, ó, o 7, ó. Vieram, pois, os habitantes de Caritadim, transportando a arca do Senhor. Puseram-na em casa de Abinadab, sobre a colina, e consagraram os seus filhos, Elisar, para que os guardasse. Ó. Olha só. Aqui você vê a diferença da imagem via sacra, a consagração do povo, através das imagens da Arca da Aliança, e a imagem de outro Deus. Que Deus é esse? Astarote. Do povo pagão. Então, adoração somente a Deus através dos ornamentos sagrados para voltar ao Senhor, para a aliança, que já tem uma referência à Arca da Aliança, e deixar abominações. Olha só, a malícia do doutor Lucas Bonzoli. Claro que a adoração somente a Deus. Você vai adorar a Arca da Aliança? Não. A Arca da Aliança é a presença de Deus. O que se adora é a palavra, o verbo, dentro da Arca. Josué 7,6 entendeu isso. Falando do culto de latria, né? Claro, porque tá falando que é um culto que deve ser dado somente a Deus, e eles próprios falam que o culto de idolia deve ser dado aos santos, então aqui só pode ser o culto de latria que o texto tá falando, certo? Só que tem um problema. Culto de idolia, a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança abriga duas imagens, culto de adoração a Deus, através da Arca da Aliança, dos ornamentos sagrados, e desprezar o culto ao Deus pagão. Tanto que cita aqui aos filisteus. Mas vamos lá, né? Se a gente vai na Septuaginta, que é justamente a versão grega do Antigo Testamento, que os próprios católicos falam que deve ser a versão principal, inclusive os apóstolos, quando faziam citações do Antigo Testamento, eles citavam da Septuaginta, então a Septuaginta era uma versão autorizada, e olha como que a Septuaginta vai traduzir esse versículo aqui para o grego, do hebraico para o grego. Ela vai colocar que esse daqui, o termo que eu sublinhei aqui, é justamente o termo que significa dulia no grego. Ou seja, na Septuaginta, o que o texto está falando é que é para prestar culto de dulia somente ao Senhor. E não que o culto de latria é somente ao Senhor, e tem o outro culto de dulia, que é aos santos, e aí o outro culto de hiperlatria, que é para Maria, né? Não, aqui ele está falando claramente que o culto de dulia é somente ao Senhor. Vamos para outro texto aqui, do Novo Testamento mesmo, que vai... Vou finalizar isso aqui, que ele não explicou nada. Simples, ó. Culto de idolia, as imagens via sacra. Você vai dar um culto de idolia a Astarote? A um deus pagão? Porque o deus pagão não revela nada. O deus pagão, ele quer tomar o lugar de Deus. As imagens via sacra, não. Ela te aponta e te leva a Deus. Culto de latria somente a Deus, idolia, as imagens via sacra. Outro texto aqui, muito interessante para a gente entender, ó. Vamos pegar Samuel mesmo dá para se provar. 1 Samuel 5, ó. 1 Samuel 7 citou 5, ó. Agora você vê a diferença. Para você entender, ó, você tem que ler todo o texto, pô. Conhecer o Velho Testamento. Olha só, você pega 1 Samuel 5, do 1 ao 5, você vê a imagem via sacra e uma imagem pagã. Olha só, os filhos... Ele não usa a Bíblia, o negócio dele é tudo internet, ele vai adulterando texto, vai fazendo aquela salada, né? Aquele hambúrguer, né? Como disse. Olha só. Os filisteus apoderou-se, pois, da arca de Deus. E levaram-na de Ezer para Zoto, tomando a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagom, colocando junto do ídolo. Olha só. No dia seguinte, levantando-se pela manhã, os habitantes de Azoto viram Dagom estendido com o rosto por terra, diante da arca do Senhor. Igual Josué se prostrou diante da arca do Senhor. Levantaram o ídolo e repuseram no seu lugar. Na manhã seguinte, ao se levantarem, encontraram de novo Dagom estendido com o rosto por terra, diante da arca do Senhor. A cabeça do Deus, ó, Deus minúscula,
e suas duas mãos estavam desprendidas, e jazia perto do liminar. Dele só restou o tronco. E por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entraram no seu templo em Azoto enviaram ainda hoje pôs em pé no limiar da porta. Olha só. Que você entende? A imagem via sacra, o respaldo que ela tem. Ou a imagem de Nossa Senhora, que é sagrada, consagrada, ela tem um grande respaldo, porque ela te leva e te aponta a Deus. Por isso que a gente prostamos diante da imagem, para venerar e adoramos a Deus através dos ornamentos sagrados. Porque a imagem via sacra, ô Lucas Manzoni, pelo amor de Deus, esses papos furadinhos, essas conversas fiadas aí não funcionam. Ela te remete, te leva, te aponta a Deus. Número 28:9, quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. Josué 7:6, por que Josué 7:6 postou diante da imagem? Então, já que é uma idolatria. Prestou o culto de quê? Postando diante da imagem. De honra. Porque se ele adorasse a arca, estaria adorando as imagens. Então, culto de honra às imagens. Tanto que ele prostou, igual nós católicos prostamos diante da imagem, porque ele estava adorando a Deus através das imagens via sacra, que não é imagem de ídolo, como você quer empurrar aí em 1 Samuel 7, 3 e 4. Você esqueceu o 2, você esqueceu o 1. O 2. O tempo passou, decorridos 20 anos desde o dia em que a arca fora levada para Caratarim. Todo Israel se lamentava, invocando ao Senhor. Lê o texto todo, com o texto você vai entender. Deus não proíbe imagem via sacra. Ah, mas a Septuaginta, etc. Irmão, Bíblia. O Cursilho já definiu. 877, se eu não me engano. Não, 787, lá no século 7. Já tirou essa dúvida. Por quê? As imagens via sacra, ela não tira você de Deus, só a imagem de outro Deus tira você de Deus. Que a imagem de Nossa Senhora não é outro Deus. É simples entender isso. Ah, mas vocês, católicos, adoram imagem. Meu irmão, onde que a Bíblia está falando que a gente adora imagem? Êxodo 20, versículo 3, 4, adorar não terá outros deuses diante de minha face. Para vocês, Maria é uma deusa. Para vocês, a imagem via sacra é outro Deus. Então destrua a Arca da Aliança, porque Deus mandou fazer a Arca da Aliança, porque Deus manifestou a sua glória através de imagem. O cajado de Moisés se transformou numa serpente. Então é uma idolatria. Ainda feitiçaria. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Esse é o primeiro vídeo, a primeira resposta a essa mentira desses doutores. Sempre virgem.